Nos últimos 100 anos, dois materiais foram protagonistas na construção de grandes edifícios. Mas após tantos anos utilizando um e outro, é possível afirmar qual o melhor para construir arranha-céus? Seria o aço ou o concreto? Se você já teve essa dúvida, deixa o like aí no vídeo e se inscreve se ainda não for inscrito. E vem comigo que vamos tentar descobrir quem é o vencedor nessa disputa. Eu sou o engenheiro Felipe Rodrigues e você está no canal da Engenharia. Com a demanda cada vez maior por espaço nas grandes cidades, a construção de prédios cada vez mais altos é algo comum para a maioria das metrópoles. Cidades como Nova York, Xangai e Dubai abrigam hoje os maiores edifícios do mundo. Os materiais utilizados para a construção são basicamente dois: o aço, que é composto por perfis fabricados e montados com pilares e vigas, e o concreto, que é moldado com formas também para criar pilares e vigas. Apesar de ser bem mais antigo que o aço, o concreto não foi a opção escolhida para a construção daquele que foi considerado o primeiro arranha-céu do mundo, o Homing Source Building, construído em 1885 em Chicago, com 10 andares e 42 metros de altura. Foi inteiramente construído com perfis de aço e paredes de alvenaria não estrutural, que tinha apenas a função de fechamento. Ele pode parecer nada demais nos dias de hoje, mas na época o edifício foi considerado um marco na construção civil e iniciou uma tendência pela construção de edifícios utilizando a mesma técnica inovadora do aço. Em menos de 10 anos, a altura dos edifícios usando essa técnica já havia dobrado. Como no Fisher Building, também em Chicago, foi o primeiro edifício do mundo a ultrapassar os 80 metros de altura e 20 andares. A partir daí, a altura média dobrou a cada 10 anos, até chegar em 1930 com a construção do Chrysler Building, com incríveis 319 metros de altura. E apenas um ano depois, o Empire State Building, com 381 metros de altura e 102 andares. Todos eles construídos basicamente com a mesma técnica, perfis de aço. No início do século XX, a imagem de guindastes elevando grandes estruturas de aço faziam parte da paisagem das grandes cidades. Mas afinal, qual a razão de ter escolhido o aço ao invés do concreto? A principal dificuldade na utilização do concreto era o peso. O concreto pesa quase 3,5 vezes a mais do que o aço numa mesma estrutura, o que pode parecer um contrassenso, até porque a densidade do aço é muito maior do que a do concreto. Enquanto a densidade do aço é de 7.800 kg por metro cúbico, a do concreto é de 2.400 kg por metro cúbico. Então, não deveria ser o oposto? Mas há uma explicação para isso. É que enquanto os pilares de aço utilizam perfis estruturais com seções bem otimizadas e reduzidas, o concreto eram basicamente seções robustas e maciças. Se fôssemos considerar o volume de material utilizado, uma estrutura de concreto utiliza 10 vezes mais volume de concreto do que uma estrutura de aço utiliza de aço. Isso devido à resistência do aço. Enquanto o aço 1020, por exemplo, tem resistência de 420 MPa, o concreto, mesmo de alta resistência, não chegavam a 30 MPa na época. Essa massa muito maior fazia com que essas seções de concreto fossem impensáveis e as fundações muito maiores e mais caras. Mas esse cenário começaria a mudar. Logo na primeira década do século XX, o concreto puro e simples dá espaço ao concreto armado com aço, que passa a extrair o melhor de ambos os materiais: o custo baixo e alta resistência à compressão do concreto, e a leveza e alta resistência à tração do aço. O primeiro arranha-céu construído em concreto armado foi o Ingalls Building, em Cincinnati, Ohio, nos Estados Unidos, ainda em 1903. Mas foi só na década de 20 que o emprego dessa técnica ganha força com a adição de um pequeno detalhe nas barras de aço.
Uma das maiores dificuldades de se fazer concreto armado na época era a aderência do concreto na superfície lisa do aço, o que tornava necessário o uso de bitolas muito maiores do que o necessário, apenas para proporcionar uma boa área de contato com o concreto, para garantir a aderência. O primeiro a solucionar esse problema foi o engenheiro francês Eugène Francinet, que desenvolveu uma técnica de fabricação de barras nervuradas. Esses pequenos detalhes nas barras faziam total diferença e aumentaram significativamente a eficiência entre os dois materiais. Além disso, a criação de usinas de concreto, capazes de fabricar concretos de alta qualidade em grande quantidade, fizeram também a diferença. Em 1930, o número de edifícios em concreto armado já havia ultrapassado os construídos em aço, mostrando a popularidade que o concreto havia conquistado na construção civil. Mas o concreto armado, como usado nos anos 30, tinha uma limitação. Com resistências que mal chegavam a 20 MPa, ainda não eram capazes de atingir alturas superiores a 400 metros, pois seu peso próprio simplesmente esmagaria sua própria estrutura. Na década de 70, o aço volta à tona, com a construção do World Trade Center, que ficou entre os 10 maiores edifícios do mundo por décadas. Mas esses edifícios tinham um segredo. Apesar da maior parte da estrutura ser mesmo de aço, havia um núcleo rígido de concreto no centro geométrico do edifício, que dava a real estabilidade que a estrutura precisava. As torres foram as primeiras estruturas construídas pelo homem a ultrapassar a marca dos 400 metros de altura. Mas após atingir a marca dos 400 metros, poucos edifícios conseguiram superar. Ainda mais após os acontecimentos de 2001, em Nova York, que levantou a questão de segurança desse tipo de construção pelo mundo. E foi preciso 40 anos para um edifício ultrapassar os 500 metros de altura, o que aconteceu somente em 17 de janeiro de 2009, quando ainda em construção, o edifício Burj Khalifa atingiu a altura de 512 metros. O edifício, que havia sido inicialmente projetado para 500 metros, teve seu projeto alterado diversas vezes, pois o material utilizado na sua construção, somado ao seu formato, eram tão otimizados que permitiram que o prédio crescesse mais 300 metros além do seu projeto inicial, atingindo a altura de 828 metros, menos de um ano depois, em 4 de janeiro de 2010. A sua estrutura principal é um núcleo de concreto armado com forma de um tubo triangular, com paredes com 1,5 metro de espessura. Os pavimentos foram executados em perfis de aço, algo bastante familiar. Apesar de ter a exata mesma solução do World Trade Center, o que possibilitou o edifício ter mais do que o dobro do seu tamanho foi a tecnologia do material empregado. A resistência do concreto usado no Burj Khalifa superou os 80 megapascal, 4 vezes mais resistente que o concreto usado na estrutura norte-americana. A verdade é que, apesar de no início o concreto e o aço terem concorrido para a escolha do melhor material para grandes edifícios, ambos trabalham muito melhor em conjunto. Quando usados separadamente, as alturas não chegavam a 400 metros. Quando usados em conjunto, de forma inteligente, superou-se a barreira dos 800 metros de altura, o que mostra que o ideal é extrair o máximo das qualidades de cada material. Foi assim que os limites do aço e do concreto foram mudando a cada novo projeto. Mas agora eu quero saber de você. Sabia dessas diferenças entre o aço e o concreto? Acha que os dois trabalham melhor juntos ou separados? Deixe a sua opinião aí nos comentários. O vídeo de hoje é isso. Se você gostou, deixa o like e se inscreve se ainda não for inscrito. São vídeos como esse toda semana. Eu agradeço a sua audiência até aqui e te espero no próximo vídeo. Valeu e até lá!